Hoje eu quero falar mais um pouquinho a respeito da oração que Jesus fez ao Pai em favor dos seus discípulos. Não somente aqueles que estavam com eles naquele dia, mas por todos os que viriam a crer nele por intermédio da palavra de Deus. Essa oração de Jesus, ela foi por mim e foi por você. Eu já ensinei sobre essa oração no vídeo 167, mas faltou falar um detalhe muito importante. Nessa oração, Jesus falou algo que muitas vezes nós não damos atenção, mas que é o que nos difere das demais pessoas. O que nos faz diferente dos outros é esse detalhe que muitas vezes nós não prestamos atenção. Ele disse: "Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou." 3 coisas que eu quero destacar aqui, que Jesus falou. Primeiro, dei-lhes a sua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. A pessoa que, depois de conhecer qual é a vontade de Deus, continua fazendo a mesma coisa que ela fazia antes, continua tendo prazer nas coisas do mundo, continua vivendo como sempre viveu, praticando pecado, mentira, falsidade, continua com os mesmos vícios, os mesmos costumes, seguindo tradições, rituais religiosos e não sente nem um pouco incomodada com isso. Essa pessoa, ela está sendo inimiga de Deus. E além disso, ela está provocando o Espírito Santo com as suas práticas religiosas, que são contrárias ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz, em Tiago capítulo 4, no versículo 2, "Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes." Aonde diz aqui adúlteros e adúlteras, não se refere apenas aos que são infiéis aos seus cônjuges, não. Aqui diz a respeito daqueles que adulteram a palavra de Deus e ensinam o engano, a idolatria, somente aquilo que agrada ao povo, concordando com todo tipo de imundícia, buscando a amizade das coisas do mundo e rejeitando ao Senhor como o único e verdadeiro Deus. É isso que muitas religiões fazem. Na verdade, a maioria. A religião sempre procura agradar o povo. Ela sempre quer ter o fiel do lado dela. Não quer perder o fiel. Então, ela permite coisas que Deus não permite. Ela aprova o que Deus não aprova. Ela busca agradar o mundo, fazendo-se assim inimigo de Deus. E as pessoas que seguem esse caminho também se constituem inimigo de Deus. Mas aquele que recebe a palavra de Deus no seu coração e deixa de servir ao mundo, abandona os costumes religiosos, esse se torna verdadeiramente um filho, uma filha de Deus. Jesus disse: em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, traduzindo, quem receber a palavra que Deus envia, porque esse é o que ele envia, a palavra. Quem receber essa palavra, recebe Jesus em espírito. Preste atenção, porque às vezes você vai na igreja, na sua religião, e eles te ensinam coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Coisas contrárias ao que a Bíblia diz.
Tem uns que até torcem a coisa, usam um pedaço da Bíblia para tentar te convencer daquilo que é errado. Aí você ouve a palavra. Poxa, mas a palavra acusa aqui isso, isso e isso. E você não concorda. Então você não está recebendo a palavra. Jesus falou, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Então, se você receber a palavra que Deus enviou no seu coração, não importa se ela vai contra a sua religião, contra aquilo que você creu até hoje. Se a palavra de Deus fala uma coisa, você tem que receber como ela é. Quem receber aquela palavra, recebe Jesus. Quem recebe o que Deus envia, recebe Jesus em espírito. E recebe vida. Porque Ele próprio disse, as minhas palavras são espírito e são vida. E quem recebe Jesus, recebe também o Pai que o enviou, o qual virá pessoalmente habitar nele, na pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa, ela então passa da morte para a vida, ou seja, ela passa da natureza de Satanás para a natureza divina. O mundo passa a aborrecê-la. As coisas do mundo já não agradam mais. O que era antes um prazer para ela, uma atração, deixa de ter importância. A maioria delas, a maioria dessas coisas do mundo, chega a nos causar nojo e causa até revolta. Mas é uma revolta santa, uma atitude de quem não concorda com a sujeira desse mundo. Porque ao receber o Espírito de Deus, nós deixamos de pertencer a esse mundo. Nós habitamos nesse mundo, mas não somos mais do mundo. O mundo já não nos domina mais com seus atrativos. O nosso prazer agora é fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Então Jesus orou ao Pai dizendo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você acha que o Pai deixaria de atender a um pedido de Jesus? Claro que não. Qual foi o pedido de Jesus? Que o Pai nos livrasse do mal. Pedido feito, pedido atendido. Não tem a menor dúvida disso. Mas isso é para quem? Para aquele que recebe a palavra de Deus. Se até ontem eu seguia uma religião que cultuava ídolos, imagens, santos, eu não tinha Jesus. Mas a partir do momento que eu recebo a palavra diz, não farás para ti mais escultura e nada disso. Eu abandono tudo aquilo e me converto a Deus, eu recebi aquela palavra. A partir daquele momento eu recebi Jesus. E o pedido que Jesus fez passou a ter valor para mim. O Pai atendeu e me livrou do mal. E esse pedido nunca será cancelado. Ele sempre vai estar diante de Deus. Deus sempre vai estar livrando e protegendo aquele que recebeu a palavra. Em terceiro lugar, Jesus declarou, não são do mundo como eu do mundo não sou. Jesus não era desse mundo. Ele estava com Deus no princípio da criação, ele deixou a glória, veio ao mundo para pagar pelos nossos erros, para nos comprar de volta para Deus, nos livrar do pecado, mas ele não era do mundo. E depois ele voltou para a glória. Então Jesus fez essa declaração ao Pai, que aqueles que receberam ele não são do mundo, não são mais do mundo. Nós não somos do mundo, como Jesus também não é. Acabou. Foi declarado isso diante de Deus e diante do diabo. Não somos do mundo. Então entenda bem, a partir do momento que você recebeu a palavra de Deus, aceitou a palavra, você recebeu Jesus no coração. Você deixou de ser desse mundo, deixou de pertencer ao mundo, embora você continue habitando nele. E Jesus não pediu ao Pai que te tirasse do mundo, mas pediu ao Pai que te livrasse do mal. A mim e a você. E depois ele declarou, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então nós deixamos de pertencer a esse mundo. As pragas deste mundo não podem mais nos atingir, porque nós não somos do mundo. As doenças, as mágoas, inveja, pecado, ódio, miséria, fracasso, nada disso pode nos atingir, porque tudo isso entrou no mundo por causa do pecado.
mas nós já fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados para Deus, não pertencemos mais a este mundo. A maldade do mundo não pode mais nos atingir, porque nós não somos do mundo, embora estamos nele. Agora, temos de nos comportar como filhos de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, está escrito: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, a fim de seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Olha que coisa! Diz que o Senhor Deus te escolheu a fim de ser o seu próprio povo. E você tem que estar aonde? Acima de todos os povos que há sobre a terra. O que é estar acima dos povos que está sobre a terra? É você ser uma pessoa superior, não se exaltar, mas não se comportar mais como o povo no mundo continua se comportando. É você não seguir mais os mesmos costumes, as mesmas tradições, essas coisas que o mundo faz. Nenhum filho de Deus pode aceitar ter uma vida miserável e nem viver dominado por vício, por pecado, viver dominado pelo desejo da carne. Mas isso acontece só porque a pessoa não dá atenção ao decreto que Deus tem feito a respeito dela. Tem gente que até diz: mas que decreto? Deus não falou nada para mim. Se não falou é porque você ainda não quis ouvi-lo. Você ainda não tomou a decisão de receber Jesus na sua vida. Porque no dia que você tomar essa decisão, você vai ser recebido na família divina. E a partir daí você vai passar a conhecer a voz de Deus. Muita gente não consegue entender, ela não reconhece quando Deus fala com ela. Não conhece por quê? Porque ela ainda não é da família de Deus. Quando ela receber Jesus no coração e aceitar a palavra, ela vai começar a conhecer a voz de Deus, ela vai entender quando Deus fala com ela. Foi isso que Jesus disse, ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não consegue ouvir o que Deus fala com você, você precisa buscar, ler mais a Bíblia, você precisa ser ovelha do pasto de Jesus. Você ainda não está sendo guiada por Jesus, você não está deixando Deus te guiar. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Sempre que você estiver lendo a Bíblia, faça isso com atenção, porque é Deus falando com você. Quando você estiver ouvindo a pregação da palavra, é como se você estivesse em uma conferência com Deus. Temos de nos colocar diante dele com respeito, com reverência e com o coração aberto para receber dele a promessa que vai mudar a nossa vida. Veja o que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então tudo que você lê na Bíblia, tudo que você lê, tenha certeza que também é para você e para os seus filhos. Todo mandamento, decreto, promessa de Deus são para todos os filhos dele. E quem são os filhos dele? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 está escrito assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vamos entender isso. Aqui tem um ponto
que eu preciso falar a respeito, porque diz assim: porque os que dantes conheceu, quem são estes? Todos nós. Quem são aqueles que Deus antes conheceu? Ele conheceu a todos nós. Ele disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Deus conheceu a todos nós, enquanto nós ainda éramos simples embriões no ventre da nossa mãe. E Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então preste atenção, porque às vezes a pessoa não entende bem esse negócio de predestinação, e ela acha que uns já foram predestinados para ser salvos e os outros já estão destinados para o inferno. Não, não é assim não. Tem que haver um entendimento da coisa. Diz a Escritura: o que dantes conheceu, os predestinou. Quer dizer, Deus conheceu todo mundo antes de nascer. Quando ainda estava em formação no ventre da mãe, Deus já conhecia. Todos estes foram predestinados, foram escolhidos para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Todos eles, todos nós fomos predestinados por Deus para sermos salvos, para vivermos no reino de Deus. Todos. Os que dantes conheceu, Ele conheceu todos. Então é preciso você prestar atenção para não sair por aí falando besteira, dizendo que Deus escolhe uns para Ele salvar e outros para mandar para o inferno. A coisa não é deste modo. Deus não trata a predestinação por pessoa, mas sim por grupo. Tem sim as pessoas que estão predestinadas a ir para o inferno. Não digo as pessoas, não, um grupo de pessoas, né? Ou vários grupos. Como assim? Deus não faz acepção de pessoa. Preste atenção. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Mas há grupos de pessoas que não vão ser salvos, que vão para a perdição. Quem são esses grupos que vão para a perdição eterna? A Bíblia diz isso, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, está escrito assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então é um grupo de pessoas injustos, são os que praticam injustiça, não praticam a palavra de Deus, e esses não herdarão. O apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, nem os devassos, olha aqui os que estão predestinados aí para o inferno, os devassos, os idólatras, os adúlteros, homossexuais, nem os sodomitas, que são os que praticam sexo de modo contrário à natureza, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, nenhum destes herdarão o reino de Deus. Então estes são os predestinados para a perdição eterna. Mas acontece que se estas pessoas se arrependerem e saírem desse grupo, elas poderão ser salvas. Se converterem, serão salvas. Apocalipse ainda diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Mas quanto aos medrosos, os incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então estes estão destinados a ir para o inferno. Não a pessoa, mas aquela que faz parte desse grupo, destes grupos. Deus não trata o indivíduo, não quer dizer que o indivíduo foi predestinado a se perder, não. Esse grupo de pessoas que fazem essas coisas, estão predestinadas à perdição. Mas se alguma delas se arrepender dos seus atos e decidir não praticá-los mais, é só pedir perdão que Deus perdoa, lava dos pecados, santifica por meio da palavra, e essa pessoa então vai passar para o grupo daqueles que serão salvos, daqueles que estão predestinados para a salvação. Entendeu esse negócio de predestinação? Porque tem gente que fica falando: não, mas se Deus já escolheu quem vai ser salvo, Ele já sabe quem vai ser salvo, o resto vai tudo para o inferno, não adianta. Não, não é assim. Tem os grupos que estão predestinados a se perderem, que são os adúlteros, os efeminados,
os idólatras e todos esses aí que nós lemos. Mas aqueles que saírem desse grupo, se você está num grupo desses e você se arrepender e deixar isso, você está predestinado a ser salvo. Quem são os que serão salvos? Todos os que receberem Jesus como Salvador. Todo mundo que receber Jesus como Senhor e Salvador será salvo. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, preste atenção, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem são os predestinados a serem salvos? Todo aquele que nele crê. O que não crê, continua praticando a idolatria, o adultério, roubando, matando, se sujando por aí. Esse não crê, esse está em um dos grupos dos que estão predestinados para a perdição. Então ficou claro esse negócio de predestinação. Eu estou falando isso, tocando nesse assunto, porque um dia desses alguém não entendeu bem um dos vídeos e criticou, dizendo que não concordava, mas não concordava porque não conseguiu entender. Eu espero que ele agora tenha entendido que existe sim a predestinação, mas não por pessoa. Deus não trata o indivíduo, ele trata por grupo. O grupo daqueles que creem em Cristo será salvo. O grupo daqueles que não creem e continua praticando a perversidade, esse está predestinado à perdição. Está caminhando para a perdição. Então é você quem decide se você quer pertencer à família de Deus ou não. Todos nós fomos predestinados por Ele para a salvação. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, todo mundo. Ele enviou o seu Filho para salvar todo mundo. Agora só é salvo aquele que crê. O que não crê, o que rejeitar, não será salvo. Quando pela primeira vez você ouviu a pregação da palavra, Deus te chamou. Você sentiu no coração o desejo de servir a Deus. Então isso prova que você é uma pessoa escolhida por Ele. E o decreto dele a teu respeito é esse. Vamos ler de novo qual foi o decreto de Deus a teu respeito, a respeito daquele que creu. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu a fim de seres o quê? O seu próprio povo, acima de todos os povos. Você tem que ser diferente de todos os povos, porque você é um povo santo. Você não pratica mais o que o mundo pratica. Acima de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 26, versículo 18. E hoje o Senhor Deus declara que conforme prometeu, vocês são o povo que é somente dele, e ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra, em fama e em glória, sobre todas as nações que criou, para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais te dar. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, quando se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e os cumprir. E o Senhor desviará de ti, Deuteronômio 7,15 agora, e o Senhor desviará de ti toda enfermidade. Não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios que bem conheces. O termo egípcios aqui representa os pecadores. É o Egito espiritual.
representa os pecadores, aqueles que não respeitam os mandamentos do Senhor. Então, o que está dizendo aqui? O Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Não tem por que você ficar com medo de pegar isso ou aquilo, não. Deus disse: desviará de você toda a enfermidade. Quando? Quando você obedecer ao mandamento dele, quando você andar nos caminhos dele. E diz mais: a pessoa precisa ficar atenta àquilo que Deus fala e não rejeitar a palavra de Deus. Quando você recebe Jesus, você não é mais deste mundo. Você passou a ser um povo santo, separado para servir a Deus. Então, repetindo aqui o versículo de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15, o Senhor desviará de ti toda a enfermidade, não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios que bem conheces, que é o Egito espiritual, os pecadores, que não respeitam a palavra, e no entanto as porás sobre todos os que te odiarem. Aí a pessoa às vezes diz: não, mas a coisa não está sendo bem assim. Não está sendo assim porque você está consentindo com o mal. Vem o desejo de praticar alguma coisa que Deus não aprova, você aceita. Vem o sintoma de uma doença, você aceita, você teme. Alguém provoca, você se descontrola, você fala ou faz o que não devia, e depois você ainda tem a ousadia de dizer que nada do que Deus disse é verdade. Tem pessoas que vivem assim. A pessoa vive como dá na teia. E depois fala: esse negócio de Deus, esse negócio de crente, isso não funciona. Como é que você pode dizer que nada se cumpre? Que tudo dá errado para você? Deus repreende você como um pai repreende o filho. Ele diz: não faz, mas você faz. E depois quebra a cara. Depois você quer botar a culpa em Deus. Tem gente que diz: ah, mas eu oro e Deus não responde. Claro que ele responde. Ele até te mostra que você está vivendo de modo contrário ao que ele planejou para você. Você sente no coração que você está errado. É Deus respondendo. Ele está respondendo: eu não posso te ajudar porque você está errado. Às vezes ele usa um pregador, usa a palavra para te abrir os olhos, mas você não dá atenção para o que ele diz. Ele fala no seu coração que você não percebe. Ele te ensina dia após dia, bate na porta do teu coração, mas você finge que não ouve. Coisas ruins têm acontecido porque você tem saído de debaixo da proteção de Deus. Deus estabeleceu limite para você. Ele disse: santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Mas você não vê a diferença entre o que é limpo e o que é imundo. Você não vê a diferença entre o que é honesto e o que é desonesto. Entre o que é verdade e o que é mentira. Entre o que pode e o que não deve ser feito. Você diz que Deus é o Senhor da sua vida, que pode tudo, mas você ultrapassa os limites da santidade. E depois você ainda quer dizer que Deus não te ouve, que não responde à tua oração, que não se importa. Claro que ele importa. Veja o que diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Está escrito assim. É o que acontece muitas vezes com a pessoa, tá? Presta atenção, porque isso é o que acontece. A pessoa ultrapassa os limites que Deus impôs para ela, faz tudo o que ela acha que tem que fazer, depois acontece o mal e ela diz que Deus não importa. Eclesiastes 10:8 diz assim: quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Se você continuar dando brecha para o diabo, ele vai continuar atuando na sua vida. Na cova que você abrir, você vai cair. Ou seja, quando você começar a prestar atenção na tentação que ele faz, que o diabo faz, você começa a dar ouvidos ao que ele diz, começa a gostar do pecado, se deixa atrair pelo prazer que ele te oferece, você está abrindo uma cova. Não demora muito, você vai cair em pecado, vai cair na cova. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Está escrito na Bíblia que Deus não nos deixará ser tentados acima do que nós podemos resistir. E quando vem a tentação, ele nos dá juntamente o escape, para que nós possamos suportar. Mas o problema
é que a pessoa, muitas vezes, ela gosta do pecado. E ela aceita a tentação. E um abismo vai chamando outro abismo. Surge a tentação, a pessoa devia logo dizer: o diabo está amarrado com a sua tentação, vai embora porque eu sou morto para o pecado. Se você não sabe, você deveria saber que quando você se batizou nas águas, a velha criatura foi sepultada. Então você morreu para o pecado. E você tem que se comportar como realmente uma pessoa morta para o pecado. Veio a tentação, você vai falar: o diabo está amarrado, pode ir embora, porque eu estou morto para o pecado. Não pratico mais isso. Se você ainda não se batizou, você precisa se batizar. Para você passar do grupo dos perdidos para o grupo dos que serão salvos. Preciso batizar? Precisa. Jesus disse em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, você que ainda não foi batizado nas águas, tem que se batizar. Aquele batismo que você recebeu quando você era bebê, não tem valor nenhum. Nenhum valor espiritual tem aquilo, porque ele foi feito de modo contrário ao que a Bíblia diz. O batismo bíblico é feito por imersão nas águas. E esse batismo, só quando a pessoa já é capaz de entender o que está fazendo, é que ela pode ser batizada. Porque é necessário que ela ouça antes a palavra de Deus, reconheça os seus erros, se arrependa, decida receber Jesus como Salvador da vida dela. Então ela vai publicamente dizer que ela está morrendo para o pecado, ela vai se batizar. Quando ela é mergulhada nas águas, é como se estivesse sepultando aquela velha criatura, o homem, a pessoa pecadora, está sendo sepultada, e quando ela sai das águas, ela sai para uma novidade de vida. É uma nova criatura. Qualquer outra forma de batismo não é bíblico, não tem valor para Deus. Mas voltando ao assunto, então, a pessoa depois de batizada, ela tem que se considerar uma pessoa morta para o pecado. E tem que viver somente para Deus. Não quer dizer que ela vai ficar fanática agora e que não vai mais nem comer, nem beber, nem dormir, nada disso. A vida dela continua normal. Mas ela passa a se comportar como uma pessoa santa, separada para servir a Deus. As coisas que ela fazia antes, os prazeres que atraía ela já não vai dar mais atenção para isso. Ela vai viver de modo santo. Não estou falando que a pessoa que é casada não possa mais ter relações sexuais, não é nada disso. Tudo que é permitido pela Bíblia é permitido. Tudo que é santo da maneira correta, não da maneira depravada como o mundo faz por aí. Então, porque essa pessoa, ela foi chamada por Deus para ser santa, para ser separada para Deus. Então, quando vem a tentação, vem aquele desejo impuro, aquela coisa que ela sabe que é contrário ao que Deus permite, ela amarra e manda embora. Veio o sintoma de uma enfermidade, o que ela fala? Está amarrado, está amaldiçoado, não vai prosperar em nome de Jesus, porque pelas feridas de Jesus eu já fui curado. Então você não aceita, e não tem que ter medo também. Você não pega para você, porque se você tiver medo, você está abrindo a porta. Você tem que ser uma pessoa firme, e quando surge o primeiro pensamento errado, seja uma dor, um pressentimento mau, uma tentação para fazer algo que não presta, você tem que repreender em nome de Jesus, e naquela hora vem o desejo: Jesus, me faça ter nojo disso, eu não quero. Não vou ceder. E Jesus te fortalece, te faz lembrar de um versículo, um hino, enfim, ele te dá o escape. Só cai no pecado a pessoa que quer pecar. A pessoa vai cedendo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma olhadinha naquilo lá. Tem gente que fica olhando o que não devia olhar, né? Aí depois faz o que não devia. Salmo 101, versículo 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. E não pega mesmo. E por que não pega? Porque não somos do mundo. Vivemos neste mundo, mas estamos aqui para fazermos a obra de Deus. Não pertencemos a este mundo. As modas, os costumes do mundo, aquilo que o mundo dita como regra, a nossa forma de viver é diferente. O que os outros fazem não serve de modelo para nós. Não tem essa: todo mundo faz. É um problema de todo mundo, eu não sou do mundo. Né? Então, o que o mundo dita não é regra para mim.
nós somos cristãos. A palavra cristão significa parecidos com Cristo. É assim que nós devemos ser. A pessoa que vive dessa forma está livre do mal. Quem vive dessa forma, você quer estar livre do mal? Aprenda a viver para Deus. Você tem que ser morto para o mundo do pecado e passar a viver para o mundo de Deus. Porque esse foi o pedido que Jesus fez ao Pai em favor de nós. Vamos ler de novo. Ele disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. A partir do momento que a palavra de Deus entrou no nosso coração, nós deixamos de ser escravos do pecado. As coisas que dantes nós fazíamos e que achávamos que era certo, agora nós condenamos, porque conhecemos a verdade e sabemos que a vaidade, os prazeres mundanos vão nos levar para o inferno. Esse mundo deixou de ser uma atração para nós, porque não pertencemos mais a ele e ele nos aborrece. Jesus orou ao Pai dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Louvado seja Deus. Vamos orar agora? Antes de orar, deixa eu falar uma coisa para você. Quem quer viver bem, quer ter uma vida tranquila, deve lutar para construir essa vida tranquila. E isso tem a ver com o meio em que você vive e com o comportamento das pessoas que vivem no seu redor. O que eu quero dizer com isso? Que para você ter uma vida agradável, você tem de viver em um ambiente agradável. E a sua casa, a sua rua, a sua vizinhança será agradável quando todos se tornarem filhos de Deus. Quando todo mundo ao seu redor aprender a respeitar a Deus, então o ambiente vai ser um ambiente de fé e de respeito. Convidar as pessoas para participar do nosso culto, assistir os nossos vídeos, ouvir a pregação da palavra, é só um começo. Você deve fazer isso. Convidar as pessoas da família para assistir junto com você e também falar de Jesus para os seus vizinhos. Indique o nosso canal. Quando você estiver conversando com um amigo ou com um vizinho, fale do nosso canal. Você vai estar prestando um grande favor para essa pessoa. Diga para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem um canal aí que tem uns vídeos sobre a palavra de Deus. Coisa muito boa, tem oração, vai abençoar a sua vida. Vai lá, assiste. Indica para a pessoa. Você vai estar pisando na cabeça do diabo e você vai estar livrando uma alma do inferno. E o mais importante, você vai estar servindo ao Senhor. E Jesus disse, presta atenção no que Jesus disse: se alguém me servir, meu Pai o honrará. E eu te digo uma coisa, não tem honra maior do que você orar e ser atendido. Vamos fazer isso agora? Então feche os seus olhos, Pai. Obrigado por mais essa revelação da Tua palavra. Ajuda-nos a viver de modo santo. Não nos deixe esquecer que nós fomos comprados para o Senhor, não com dinheiro, não com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, o qual foi derramado pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser purificados de toda injustiça e iniquidade. Pai, perdoa as nossas falhas, apaga as nossas transgressões, torna-nos dignos de sermos chamados Teu Filho. Ensina-nos a viver de modo santo. Faz de nós verdadeiros servos Teus. E eu oro por todos os que deixaram os seus nomes no YouTube, no Facebook, por todos que pediram a minha oração. Senhor, visita cada pessoa que ora comigo. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu. Em nome de Jesus Cristo, eu proíbo o mal de continuar oprimindo essa pessoa. Eu amarro o espírito de doença e enfermidade que está nessa vida, amarro também o espírito de miséria, de olho grande, de inveja, mando que saia agora, vá embora, e você, demônio que ganhou uma oferenda, um trabalho de bruxaria para entrar nessa casa, para roubar a prosperidade dessa pessoa, para destruir a felicidade deste lar, está amarrado em nome de Jesus. Saia, vá embora, está desfeito o teu mal, eu mando fora em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga: assim seja. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Diga graças a Deus.